Devido ao isolamento contra o coronavírus, praticamente tudo fechou. A economia parou. Um evento, aliás, inédito. Nunca, nem mesmo nas guerras, a primeira, a segunda, tinha acontecido uma paralisia tão grande da economia mundial. Estamos em plena temporada de balanço, quando as empresas listadas em bolsa divulgam seus resultados. E os números servem como indicação do que esperar daqui para frente. No Cafeína de hoje a gente vai entrar nesses números e entender o que está acontecendo com as empresas de 5 importantes setores da economia e, claro, o que pode acontecer daqui para frente também. Um programa indispensável para quem já investe ou para quem quer começar a investir. Cafeína tá no ar. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Cafeína. Nessa semana já estamos em junho. E é claro que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, dê o seu like, compartilhe, porque o seu like e a sua inscrição é muito valiosa para nós. Você sabe que o YouTube olha o crescimento do canal para dar mais evidências nas buscas. Doni, o que temos essa semana? A semana promete, né? A gente já está aí em junho. Você sabe que quando a gente faz aquela conta, é mais ou menos em junho que a gente para de pagar impostos, ou seja, dos 12 meses do ano, é como se a gente trabalhasse 5 meses para o governo e os 7 para nós. Então, essa é a marca simbólica do dia que a gente começa a trabalhar para nós mesmos. Ou seja, a boa notícia é que a partir de agora, até o final de dezembro, o resultado do nosso empenho, do nosso trabalho será destinado a nós, né? Simbolicamente, se a gente analisar os percentuais, as fatias, é isso que está acontecendo, governo pago. Deixa para lá. Vamos para o tema de hoje, Sammy Boy. É o seguinte, antes, acho que é só importante a gente trazer a informação. Claro que o dado saiu no finalzinho da semana passada, mas como é importante, vamos rapidamente pincelar aqui, né? O resultado do PIB no primeiro trimestre. As medidas de isolamento atingiram primeiro a Ásia e a Europa, depois os Estados Unidos, né? O Brasil não estava nessa primeira onda de pandemia e nem de medidas de isolamento para conter a evolução do coronavírus. Naquele momento, então, o impacto no Brasil foi um tanto indireto, né? Através das exportações, já que a demanda internacional tinha sido afetada. O isolamento social aqui começou lá no meio de março. Ou seja, no primeiro trimestre do ano, o impacto do isolamento foi relativamente pequeno. Ainda assim, é importante a gente ver os números para entender não só o que aconteceu, mas principalmente o que está por vir no segundo trimestre. E o que aconteceu no primeiro não foi brinquedo, não. Olha só, o PIB do Brasil encolheu 1,5% no primeiro trimestre, na comparação com o trimestre imediatamente anterior. Lembrando que a gente teve 2015 e 2016 de trimestres negativos, né? Mas já há vários meses a gente não via um resultado tão negativo assim. Olhando para os setores, serviço encolheu 1,6%, indústria 1,4%, setor de agro 0,6%. No caso de serviços, foi o pior trimestre desde 2016, no caso da indústria, o pior desde 2018. E se a gente ainda fizer uma comparação do desempenho do PIB do Brasil no primeiro trimestre com o PIB de outros países neste mesmo período, analisando nesse caso a comparação com o primeiro trimestre do ano anterior, o resultado é que o Brasil fica na 23ª posição num ranking de 44 países e a gente está vendo aí na tela como foi o desempenho dos demais. A China, que foi atingida logo de cara, é que sofreu o impacto mais significativo naqueles primeiros 3 meses do ano, Sam. A gente só tem que tomar cuidado nessa comparação, porque os países entraram na epidemia em fases diferentes, né? Tem países que já estão saindo, o Brasil ainda está no meio aí, crescendo o número de casos no país todo. De toda forma, a gente deve esperar aí um ano muito difícil. 1,5% de queda anunciada na sexta-feira do PIB estava dentro do esperado, mas no ano ninguém sabe, eu particularmente já estou esperando entre 7% e 10%. O último boletim Focus, que foi da segunda passada, estava prevendo 5,89% de queda. Muito difícil. Também é interessante mostrar que mesmo com a alta do dólar gigantesca, o Brasil importou 2,8% a mais e exportou 0,9% a menos. Então,
a gente vê aí que não é só o dólar que afeta essa conta. Bom, mas Sam, eu acho que mais interessante para a nossa audiência, para quem investe em ações ou para quem quer entrar na Bolsa, é olhar do ponto de vista setorial. Quais são os desempenhos individuais das companhias neste momento? De que forma elas foram atingidas e o que podemos esperar daqui para frente? Várias empresas já divulgaram o seu balanço do primeiro trimestre e é isso que nós vamos fazer agora, tentar entender os números para estabelecer o diagnóstico correto. Vamos lá, vamos mergulhar em diversos setores. Claro que cada um teve um tipo de impacto diferente, não foram todos na mesma magnitude, alguns até podem sair mais fortes desse período. Então, vamos começar com o varejo. Lojas Americanas divulgaram no primeiro trimestre uma receita de 4 bilhões de reais, um lucro líquido negativo, um prejuízo, portanto, de 49 milhões. O resultado foi melhor do que no mesmo período de 2019, que tinha sido um prejuízo de 53 milhões. Tanto a receita quanto o EBITDA subiram um pouquinho. Então, embora os shoppings estivessem fechados, algumas lojas de rua estavam abertas e lembrando, claro, que os 2 primeiros meses do ano foram praticamente full para o varejo. Vamos ver mais uma empresa, Sami, olha só, B2W é a maior varejista online do país, está aí o resultado, a receita e o prejuízo de 108 milhões, mas também, novamente, é um resultado melhor que o de 2019, que tinha sido de um prejuízo de 139 milhões. Receita e EBITDA subiram. Via Varejo, uma receita, claro, pelas proporções mais robusta, mais significativa, um lucro líquido de 13 milhões de reais e com isso a empresa reverte um prejuízo que tinha tido em 2019. Fechou com lucro, fortalecendo o e-commerce, teve também as vendas por WhatsApp, uma série de medidas para a transformação digital. E para finalizar, Sami, para ouvir o que você tem a dizer a respeito das perspectivas do varejo brasileiro, tem Magazine Luiza, uma receita de 7,6 bi e um lucro de 39 milhões. O lucro caiu, o EBITDA caiu também, mas a receita líquida aumentou e principalmente o que chamou a atenção foi que as vendas cresceram, grande parte por causa do posicionamento da empresa no e-commerce, que teve um desempenho que respondeu por 53% do resultado. E aí a gente tem todas elas no ano até agora, as ações, olha só, Americanas, uma alta de 5% do começo do ano até agora, B2W 40% de alta, Via Varejo quase 6%, Magazine Luiza 30%, Sam. É interessante, Doni, que o varejo está mudando muito, é um dos setores mais importantes para o país, está mudando muito, e a gente tem uma dificuldade grande, né, que é mudar o hábito do brasileiro. A pandemia tem ajudado nesse sentido, em fazer compras online, mas também tem uma questão de distribuição, né? Então, em alguns estados ou algumas regiões do país, como o norte, é muito difícil competir, porque a distribuição é cara e se você não souber direito, o prejuízo fica enorme. Agora, sobre as ações, a gente sempre tem que lembrar que empresas melhores também são mais caras. Então, quando a gente olha a valorização, por exemplo, a B2W foi melhor que a Magazine Luiza. Não quer dizer que a gestão da B2W necessariamente é melhor que a Magazine Luiza. O que quer dizer é que ela surpreendeu mais. E, nesse sentido, a Americanas e a Via Varejo são empresas que ainda não tiveram a chance de fazer grandes surpresas. Se pegar o valor delas, somente a Via Varejo de mercado, é muitas vezes menor que a Magazine Luiza. Então, a questão é, será que ela está pronta pelo e-commerce? Até agora ela tem ido bem, mas pode ser uma aposta aí para quem gosta de um pouco mais de pimenta no risco, Doni. Mas a gente tem outros setores, né? Acho que você vai trazer também as exportadoras para a gente, né? Vamos passar setor por setor. Agora as exportadoras, né? Todas elas basicamente são muito vinculadas ao mercado chinês. Lá a pandemia de coronavírus chegou antes, portanto o impacto foi mais intenso no primeiro trimestre do ano. Apesar disso, alguns avanços foram registrados. Vamos dar uma olhada em algumas empresas. Suzano, está aí a receita de 6,9 bi de reais, um prejuízo de 13,4. Dos 13 de prejuízo, 9 foram decorrentes de operações de derivativos. Então, não é exatamente a operação habitual da empresa. Petrobras teve um prejuízo de 48 bilhões e meio de reais. O lucro inteiro do ano passado foi de 40 bi. Então, veja que um trimestre praticamente varreu o lucro do ano anterior, mas teve um aumento importante na receita
com petróleo de pré-sal, e isso é um dado positivo olhando para frente. A Vale, no ano passado, vinha de um prejuízo bastante significativo no primeiro trimestre, resultado da tragédia em Brumadinho, agora teve um lucro de 984 milhões. Gerdau, um lucro de 221 milhões, caiu pela metade o lucro, com queda nas encomendas e também queda na margem de lucro, e a empresa foi duplamente penalizada, porque caíram tanto as compras da China quanto a produção que ela tem nos Estados Unidos em decorrência do coronavírus, né? Mas ainda assim, continuou no campo positivo com lucro, e a JBS transformou lucro do ano passado em prejuízo agora. A gente está vendo aí quase 6 bilhões de reais em prejuízo. Para ver o desempenho dessas empresas na Bolsa, o desempenho é do começo do ano até agora, vamos lembrar, né? Os balanços são os números do primeiro tri, mas o desempenho na Bolsa é de todo o período deste ano até agora. Suzano, uma queda de 7%, Petrobras 33%, Vale 2%, Gerdau 35%, JBS 19%. Todas caindo, Petrobras, Gerdau e JBS com as maiores quedas, Sami. Olha, a gente tem dois impactos, né, que vão afetar o futuro. Primeiro, esse dólar em um outro patamar, né, do que se a gente comparar com o ano passado, por mais que possa ter uma queda até o final do ano, não vai ser uma queda provavelmente tão grande para voltar ao período pré-crise. Nesse sentido, tem dois efeitos. Primeiro efeito, que com o dólar mais alto ajuda as exportações, obviamente, então pode ter aí um ganho, mas, por outro lado, elas também têm dívidas em dólar. Por exemplo, a JBS aumentou suas dívidas em 9 bilhões. Então, isso preocupa. A outra coisa, que é um fator positivo, é que as grandes economias do mundo, aí, principalmente a China e logo depois Estados Unidos, nessa ordem, porque é a ordem da dependência das exportadoras, elas estão retomando. Então, pode ajudar a puxar aí o terceiro trimestre, mas tem que ficar de olho. Eu diria que essas ações têm preços de commodities, né? Então, são ações assim que dentro, de certa forma, tem um risco mais fácil de prever do que outras que a gente já falou, seja até mesmo as varejistas, ou pior, né, o setor das aéreas, que a gente estava falando no Cafeína da semana passada, Doni. É isso. Vamos ver mais um setor importante que tem, pelos desempenhos na Bolsa, puxado a recuperação em alguns países. Na Europa aconteceu isso. O setor bancário, né? Aqui, olha só, vamos ver de uma tacada só 4 dos principais bancos brasileiros: Banco do Brasil, Bradesco, Santander e Itaú. Olhando a primeira coluna, lucro líquido são todos, do ponto de vista de dimensão, na casa de 3 bilhões e alguma coisa de reais no primeiro trimestre, mas olha as variações. Banco do Brasil queda 56%, Bradesco queda de 42%, Itaú queda de 49%, Santander foi o único que teve um resultado positivo, 10,5% de avanço na comparação com o mesmo período do ano anterior. E quando a gente analisa o retorno sobre o patrimônio, olha só, 12% Banco do Brasil, 11% Bradesco, 12% Itaú, 22% Santander. Então, o Santander foi dos 4 que teve, do ponto de vista de balanço, o melhor resultado, embora seja menor, né, como estrutura e como banco, que as outras entidades. E o setor bancário foi impactado pela inadimplência ou pela possível inadimplência. Então, esse gráfico aí, gráfico não, essa tabela mostra quantos bancos provisionaram para eventuais calotes, né? Para buraco no caixa que pode decorrer de pessoas que não pagaram as dívidas por causa da pandemia, perda de empregos e etc. Olha só, empresas em dificuldade. Banco do Brasil, Bradesco e Santander, Sami, estão ali 3,9 bi. Itaú, 10,4, bem diferente dos outros, né? Falam que o segundo melhor negócio do mundo é um banco mal administrado. Então, você vê que eles lucram muito, mas isso, de novo, né, lembrando que não é o fato de lucrar que as ações vão subir, porque os lucros já estão dentro do preço. Mas costuma ser uma boa aí para quem gosta de dividendos, é um setor de pouca concorrência, talvez com a crise muitas fintechs vão abrir o bico, então favorece os bancos, ainda que seja talvez ruim para a sociedade, mas bom para esses acionistas. Você sabe, falando nisso, que tem um único banco que não está entre esses que faz negócio bom para os dois. Você sabe qual que é o banco?
É o Banco Safra, porque são dois irmãos, faz banho para um irmão e para o outro irmão. Fora isso, normalmente os bancos são bastante assimétricos, né? A gente tem aí as quase irreais ou pornográficas taxas de cheque especial, enfim. Mas dito isso, eu acho que é um setor aí bastante sólido nesses grandes bancos, né? Principalmente Itaú, aí, como você falou, e também o Bradesco. Já não faz parte da Bolsa, mas você tem a Caixa Econômica, o Banco Estatal e o Banco do Brasil, pode crescer bastante, principalmente se o que o Paulo Guedes falou, vou pedir a frase, precisa ter o P do editor, que é, vende logo essa p... Foi isso que ele falou. Então, se tiver também sinalizações disso, obviamente deve subir, porque a gente sabe que quando vai para a gestão privada, os bancos tendem a ser melhores geridos sob a ótica dos acionistas. Com menor interferência também, né? E olha que interessante, apesar de todos esses aspectos, Sami, que você falou, e da robustez que normalmente o banco tem, e a gente vê que mesmo com crise, pandemia e tudo mais, não é que eles tiveram prejuízo, não. Tiveram lucro de 3 bi ou mais, todos eles. Mas, apesar disso, e exatamente porque a expectativa já estava no preço, então teve uma mudança de expectativa que acabou sendo refletida na variação das ações, olha como estão as ações desses bancos no ano até agora. Banco do Brasil, queda de 42%, Bradesco 44%, Santander 50%, Itaú 39%. Então, é uma queda muito, muito robusta, impressionante se a gente analisar, por exemplo, com o setor que a gente vinha falando até agora, que foi o setor de commodities, de exportadoras. Então, eles apanharam bastante e, mais uma vez, reafirmando, na Europa, parte da recuperação das bolsas tem sido puxada pelas instituições financeiras, sabe? Exatamente. Você vê aí como as instituições financeiras aí movimentam muito o mundo. Agora, dito isso, Doni, a gente tem as fintechs também, né, que não têm abertas em bolsa, mas acabam aí afetando bastante. Até então, os bancos estavam bastante incomodados com as fintechs, que a própria parceira nossa, Isinvest, aí é uma alternativa interessante. Então, muita gente já está parando de investir em bancos mais antigos, né, de um jeito mais antigo para ganhar mais, e aí estão fazendo isso. Mas eu acho que é um setor, assim, para os conservadores, claro, dentro da Bolsa de Valores. É isso. Não, do ponto de vista de investimento, claro que todas essas estruturas que são muito grandes, muito pesadas, elas têm que ser pagas, né? Então, as taxas normalmente são muito piores e tem aquela coisa toda. Quando você investe com alguma corretora que é mais eficiente, no caso da Isinvest que a gente está falando, que tem essa pegada de fintech, embora tenha 50 anos de história, evidentemente o resultado para o investidor é muito mais interessante, né? Falar agora do setor aéreo, a gente já conversou bastante a respeito dele, Sami. Tivemos um programa inteiro sobre isso, mas só para passar aqui, foi o setor que mais apanhou, né? Temos o resultado de Gol e Azul aí na tela, receita 3 bi na Gol, 2 bi na Azul, quase 3, mas o lucro é que ficou negativo, né? Prejuízo nos dois casos, o mercado teve uma queda de mais de 90% nos passageiros e as ações das duas companhias apanharam mais que gato em desenho mesmo. A Gol, queda de 67% no ano e a Azul, 75%. Sabe? A gente já falou bastante disso, é um setor para quem gosta de fortes emoções, aí, grandes chances de quebra, dependem aí de ajudas governamentais, depende de uma série de fatores, é um setor para poucos aí. Então, quer dizer, se a pessoa não tiver muita experiência, diríamos que é um setor que eu não recomendaria, eu não investiria. As elétricas, sempre para finalizar, é um setor que costuma ser apontado como mais defensivo, e olha só o que aconteceu. A gente tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 empresas na tela para ver o desempenho delas. Tivemos a CEMIG com prejuízo, as outras tiveram lucro e, analisando rapidamente, destaque: a CESP reverteu um prejuízo de 158 milhões de reais que teve no ano passado e lucrou agora. A CEMIG foi o destaque negativo mesmo, com esse prejuízo que a gente está vendo aí na tela. A empresa, a CEMIG, diz que o responsável por esse resultado ruim foi mais o dólar do que o Covid.
E a Eletrobras, para finalizar, teve uma queda de 78% no lucro. A alta do dólar também atrapalhou. E na Bolsa, essas empresas estão assim. CPFL queda de 8%, CEMIG queda de 22%, CESP queda de 12%, Copel queda de 7%, Eletrobras queda de 20%. Todas no campo negativo, entre 7% e 22%. Não, de novo, é outro setor, né, com talvez dos que a gente comentou, com menor risco, porque você tem uma clientela fixa, uma inadimplência baixa, até porque se você não paga, o cara corta um serviço de primeira necessidade. Claro que com a crise as pessoas gerando menos necessidade de energia. Também é legal olhar as empresas que não só trabalham como transmissão, como distribuição. E aí um exemplo é a CPFL, que tem geração, transmissão e distribuição, e está, inclusive, melhor posicionada aí para o segundo trimestre, o que compensa, de certa forma, a queda da demanda. O setor também, como todos, né, vão chorar lá para o governo, setores grandes têm um poder de lobby maior, então ainda podem ter esse benefício. Lembrando aí que tem um jeito aí de reajustes anuais, então o preço aí é um preço livre, mas tem aí uma certa... por ter poucas, né? Quando você está aqui em São Paulo, na minha casa, por exemplo, eu não posso escolher qualquer companhia. Então, os preços são livres pelo não mútuo. Então, eles têm uma bastante administração, regulação que favorece, porque eles conseguem pôr reajuste que outros setores não vão conseguir. Então, diante disso, aí é um setor para os mais conservadores, Doni. É isso. Semana promete, Sami? Qual a sua expectativa? Acho que aqui a gente não morre de tédio, né? Daqui a pouco, né, hoje mesmo, a gente tem o Boletim Focus, vamos ver o que muda. O PIB foi o indicador econômico mais importante da semana anterior. Nessa semana, deixa eu pensar, hoje, sem dúvida, da semana que passou, sem dúvida, era o PIB, né? Agora, da semana que entra, deixa eu pegar aqui no meu arquivo, temos aqui o IPC da FIP, que é um índice de inflação, não é tão importante. A gente tem aí a produção industrial na quarta-feira, vai ter produção de veículos e vendas de veículos na quinta-feira. Então, são os destaques aí da semana, pelo menos que eu anotei aqui na minha agendinha, Doni. Boa, e vamos ficar de olho também na reabertura do comércio e das atividades em São Paulo, né? Depois daquela divulgação muito estranha, para dizer, desalinhada entre governo do estado e prefeitura. Vamos ver, afinal de contas, quem consegue abrir e de que forma. Shoppings e tudo mais, como vão ser as medidas, se vai ter fiscalização mesmo ou não. Acho que é importante para ficar de olho para ver como volta a recuperação. E, Sam, eu te pergunto se você sabe qual é o animal que está no grupo de risco de coronavírus. Grupo de risco? Não sei. É o tigre de bengalas. O tigre de bengalas. E você sabe que é bom você, quando sair você que às vezes usa o óculos e não lente, é bom você comprar um óculos vermelho, sabe por quê? Por quê? Para ver melhor. Então, com essas piadas sensacionais, podemos dar um kick-off da semana, desejando aí uma boa semana a todos e estamos vendo aí com a nossa estrutura. Eu estou já curado, vou fazer os exames para voltar com o Doni de preferência em nossos aconchegantes estúdios, porque ficar em casa é bom, é cômodo, mas nada se compara ao profissionalismo, à cenografia, à iluminação dos estúdios da Invest News. É isso aí, Sammy Boy. Se você está assistindo esse vídeo, clique, deixe seu like, seu comentário também, compartilhe. E se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva aqui para receber todas as novidades. Valeu, tchau. É isso aí, até amanhã. Tchau, tchau.